no ano de 1952, em razão do 10º aniversário do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, SENAI, foi produzido importante documento comemorativo. Esse material histórico destaca alguns aspectos: a estrutura do Departamento Regional de São Paulo e objetivos educacionais da instituição. Num contexto de expansão da participação da indústria na economia brasileira e de acirramento da luta de classes no Brasil, o governo Getúlio Vargas, visando estabelecer novos padrões para as relações de trabalho e para a reprodução da força de trabalho, cria, em 1942, num contexto de guerra, depois de complexas negociações com Roberto Simonsen e Eovaldo Lodge, o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, a ser gerido pelos empresários e financiado por arrecadação compulsória do faturamento das indústrias. Já em 1952, por sua força econômica, o estado de São Paulo vai concentrar a maior quantidade de indústrias, bem como o maior número de escolas e alunos do SENAI, exercendo sobre ela hegemonia política e pedagógica. Com o fito de reproduzir a força de trabalho industrial no Brasil, o SENAI exercerá papel difusor das experiências de seleção e de formação das escolas ferroviárias e do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, sob a liderança educacional de Roberto Manchi. Neste importante documento histórico, produzido pelo SENAI São Paulo, podemos observar depoimento do próprio Manchi, importante intelectual orgânico das elites paulistas, formulador dos métodos de ensino e precursor da psicotécnica no Brasil. Aqui também fica patente o esforço inicial do SENAI em divulgar o próprio trabalho, promovendo maratona de aprendizagem e demais solenidades comemorativas no estádio do Pacaembu, para divulgar o SENAI, que era pouco conhecido na época, e dar impulso para a expansão quantitativa do número de escolas e assim promover uma expansão da força de trabalho industrial qualificada. Em 10 anos de vida, o SENAI não tem sido senão exemplarmente um malcomer de trabalho, um farol a iluminar consciências, a fazer de simples aprendizes homens íntegros, conscientes de seus direitos e deveres, donos de um ofício e socialmente capazes de servir à sociedade, inteligente e pacificamente. É com prazer que eu aproveito esta oportunidade para dizer algo sobre o SENAI. As estradas de ferro, como indústria de transporte, deram no Brasil o primeiro exemplo de cooperação no sentido de instituir, para as próprias necessidades industriais, um serviço de ensino técnico e de seleção profissional. Assim, após diversas tentativas preliminares, foi organizado em 1934, em São Paulo, o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional. E, em 1942, fundava-se o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, tendo por objetivo realizar em toda a indústria o que o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional vinha fazendo no setor das ferrovias nacionais. Assim, a par do maior desenvolvimento do ensino profissional oficial e particular, vem o SENAI preenchendo paulatinamente e, em paralelo, a lacuna de que tanto sofria nossa indústria. Dr. Manchi, se me permite, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. O Departamento Regional da 6ª Região do SENAI, do qual o senhor é diretor, compreende apenas o estado de São Paulo? A 6ª Região do SENAI abrange os estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e o longínquo território do Guaporé,
sendo que apenas este último ainda não possui escolas do Senai. Dr. Mangi, no momento, quantas escolas possui o Senai em São Paulo? O Senai possui 24 escolas, das quais 6 são mantidas pela própria indústria, incluindo algumas do tipo ferroviário, sendo, porém, todas orientadas e fiscalizadas pelo Senai. Quantos alunos estão atualmente matriculados nas escolas do Senai? No estado de São Paulo, o Senai possui perto de 6.000 alunos. E quais os grupos industriais que, através destes cursos do Senai, já estão sendo atendidos? Os grupos industriais que vêm sendo atendidos pelo Senai são numerosos. São os de mecânica e atividades correlatas, de eletricidade, de madeira, da indústria têxtil, de artes gráficas, de cerâmica e vidro, de calçados, de confecções, de joalharia, de panificação e de construção civil. Mais uma pergunta, Dr. Mangi. O Senai possui somente cursos de aprendizagem? Não. O Senai não possui apenas cursos de aprendizagem, mas mantém grande número de cursos de iniciação e aperfeiçoamento, de funcionamento noturno, assim como também diversos cursos vocacionais para menores entre 12 e 14 anos. Gostaríamos também de conhecer o número de alunos que já se formaram pelas escolas do Senai. Até hoje, o número total de alunos que se formaram pelas escolas do Senai, tanto em cursos de aprendizagem como em outros complementares, já atinge a cerca de 15.000.